Paz amado, tudo bem? Vamos com mais uma meditação na palavra do Senhor, falando um pouco mais de missões. Para mim é um prazer estar com você aqui. A gente está com a sequência de vídeos trazendo uma mensagem, uma reflexão, uma mensagem sobre o serviço de missões. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu peço a você que abra sua Bíblia também. Eu vou fazer a leitura aqui em espanhol. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia em português, tá? Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vosotros sois la sal de la tierra, e se la sal se desvaneciere, com que será salada? Não vale mais para nada, sino para ser echada fuera e olhada de los hombres. Vós sois sal da terra. E se o sal se tornar insípido, se perder o gosto, para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Bom, a palavra aqui a gente quer falar sobre a oração. E eu estou trazendo uma mensagem aqui já, várias mensagens falando sobre a oração e sobre a intercessão. A Bíblia fala em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus fala sobre a questão da participação do servo de Deus na oração, na intercessão pelos reis, pelas autoridades, e a gente deve orar. E nesse aspecto, quando a gente fala de missões, envolve muitas vezes a questão dessa questão de governos, dessa questão de perseguição. Você vai encontrar missionários indo para um determinado lugar e daqui a pouco o missionário vai começar a reportar das restrições que existem nesse lugar para o serviço de missões, restrições que tem no Brasil, tá? Às vezes você não vai encontrar essas restrições aí. E aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça é mas que tipo de governo é esse? E já levanta o seu coração contra aquele determinado governante. Então eu acho que os irmãos já viram aí eu postando muita coisa. Eu defendo que o pastor ele tem que ter um conhecimento político do seu ambiente. O pastor, o missionário, ele tem que saber um pouquinho de política. Você não precisa ser aquele camarada que sabe tudo de política, mas o mínimo, ao menos para defender o seu voto e o voto das pessoas que estão ao seu redor, para que você possa instruir essas pessoas a não votar de uma forma errada, porque o voto é um ato de legalidade. Quando você vota, você está dando legalidade àquele governante. Isso para quem vota, né? Porque tem lugar que não vota, tem lugar que não tem, né? E quanto a gente tem essa liberdade, né? Não sei até quando que a gente vai ter essa liberdade. Mas vamos dizer, a gente tem ainda essa liberdade, a gente dá o nosso voto. Quando você dá o nosso voto, quando você dá o seu voto, você dá o seu ato, você está dando ali uma liberdade espiritual, vamos falar assim. É um ato de legalidade que você está dando àquela determinada autoridade para agir no seu lugar. E isso é uma ferramenta muito forte. Eu acho que eu fico até pensando, né? Esse é um dos motivos que até mesmo o reino das trevas permite tanto a expansão dessa democracia, da participação do povo na questão do voto. Porque entra a igreja também, a igreja vai votar. Então o pastor ele tem que ter um mínimo de conhecimento para ele instruir as pessoas a não. Agora, existe um problema também nessa questão do envolvimento de política. As pessoas perdem a cabeça e perdem a sua posição como sal e perdem a sua posição como luz. Se envolve tanto de política que esquece que Deus tem colocado nós como servos, aonde nós estamos para ser sal da terra, luz do mundo. Começa no voto. Se você votar errado, se você votou só porque te deram R$50, como acontece com muita gente, é uma vergonha um negócio desse, né? Se você votou só porque te deram dinheiro, se você, pastor, votou e aconselhou o pessoal da igreja a votar um determinado vereador só porque ele te deu uma carrada lá de alguma coisa lá, tijolo, alguma coisa, vendeu o voto, ainda conduziu os irmãos a fazer esse tipo de coisa. E depois vem com aquela hipocrisia no púlpito dizendo, a gente que é servo de Deus, nós não nos envolvemos em missões. Você já começou tudo errado, tá? Tem que fazer certo a coisa, você faz a coisa certa, mas
Depois que você faz o ponto certo, aí entra a parte da oração, tá? E aí nós começamos a orar, nós começamos a interceder pelo trabalho, pelos governantes, pelas autoridades. E no serviço de missões isso é muito importante. Você vai ver o missionário lá no campo e ele vai reportar, muitas vezes, absurdos. Missionários que estão na África, missionários que estão nos países fechados, você vai ver absurdos, sabe? A reação do servo de Deus deve ser uma reação de intercessão, interceder, uma reação de orar ao Senhor, de ser sal. Uma coisa que é interessante que a oração ela faz, ela tem a capacidade de frear até mesmo o julgamento de Deus, aquele julgamento que estaria vindo para trazer a destruição a um determinado povo. A gente vê isso lá em o que aconteceu com Abraão e Sodoma. O Senhor falou, olha, por causa de 10 justos, eu não destruiria essa cidade. Eu não sei o que acontecesse se Abraão continuasse diminuindo aquele valor, ele parou em 10. Mas e se ele falasse 5, Senhor? E se tivesse um? Se tivesse um justo naquela cidade, né? Eu acredito que Deus falaria assim, ó, se tiver um justo, eu não vou destruir a cidade, mas eu vou fazer o seguinte, foi o que Deus fez, né? Deus mandou o anjo lá, tirou o justo lá e trouxe a destruição. Mas de certo modo, Deus já poderia ter trazido uma destruição direta. Mas Deus não fez isso. O que Deus faz? Deus revela o plano dele a Abraão, traz uma revelação, o plano a Abraão, e Abraão entra num momento de intercessão. E aquele momento de intercessão causou um freio naquela justiça de Deus. Até o momento de Deus tirar as pessoas justas dali, porque a chuva quando cai, ela cai sobre todos. A Bíblia diz que ela cai sobre bons e maus. Mas nesse momento houve uma intervenção de Deus, tirando os justos ali daquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, né, e as demais cidades ao redor. E aí veio a justiça de Deus, destruindo as cidades sem a presença do justo. Porque a palavra fala, o justo Ló. Deus tirou aquele justo daquele lugar para trazer a justiça naquela cidade. Sabe, amado, isso é oração e intercessão. E para que a gente possa entrar nesse nível de sentir esse peso e de orar por esse ambiente, a gente tem que estar além dos nossos sentimentos políticos. A gente tem que o nosso coração tem que estar muito, muito acima desse ambiente nebuloso, né, da política, desse ambiente tão sujo, sabe? As pessoas ficam sabendo, às vezes as pessoas se envolvem tanto com aquele sentimento contrário ao sistema político aqui da Bolívia, muitas vezes, né? Tem irmão que, mas vem cá, pastor, e o governo aí não é assim? E o governo aí não é dessa linha de pensamento, nessa ideologia, eles não são assim. Sai desse país. Sai desse país, pastor, pelo amor de Deus. Busca outro lugar para você. Não, filho. Eu sou missionário. Eu tô aqui justamente para isso. A coisa aqui tá apodrecendo, igual o Brasil também. A coisa tá podre no Brasil. Mas aí tem a igreja brasileira. Não é porque você não tá aí, porque aí é bom. Você tá aí é para que a coisa, que haja uma permanência por mais tempo, porque senão a justiça de Deus ia vir e ia destruir tudo, tá? A justiça de Deus ia... Nós somos sal da terra e luz do mundo. E para isso nós temos que causar efeito onde nós estamos, através de quê? Através da oração, através da intercessão, tá? Isso acontece com a igreja local, orando pelas autoridades locais, né? Timóteo, eu estou sempre lendo aqui, agora veio aqui, eu falei, Jesus, será que eu estou falando o texto certo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante, fala sobre isso. Antes de qualquer coisa, você vai começar a oração de intercessão, amado, começa orando pelo governador do seu estado, começa orando pelo seu presidente. Pastor, mas esse presidente eu não gosto dele, não votei nele não, eu quero que ele saia. Ore por ele. Se você gostar ou não, ele é seu presidente. Ore por ele, interceda. Ore pelo seu governador, ore pelo seu prefeito, pelos vereadores, autoridades. A Bíblia diz, antes de qualquer coisa, que se faça orações, petições, ações de graça pelos reis e por todos que estão em eminência. Tem que orar por eles.
tá? Tem que orar, tem que interceder. E quando se entra na intercessão por missões, é a mesma coisa. Não adianta você olhar para o missionário que está lá em um determinado país, o missionário está lá trabalhando em Cuba, e você se envolve tanto e tem sabe tanta história de Cuba, o problema do socialismo, aquela coisa toda. Você fica com o coração desse tamanho e fala, não é possível. Esse povo já matou tanta gente, esses comunistas, isso é uma coisa. E aí você manda uma carta lá pro missionário, sai desse país, porque esse governo é do capeta, é do demônio. Ai, Jesus Cristo, sai daí, missionário. Não, amado, né? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E se você quiser levar uma vida de oração, de intercessão, você tem que participar nisso realmente, com amor, entendendo o resultado da sua oração diante do Senhor. E sabe, o teu nível, o teu coração, ele deve estar no nível superior dessa nébola, né? Esse ambiente tenebroso aí de missões, deve estar superior. Você tem que entender que o reino de Deus, ele está acima disso tudo. E o reino de Deus, ele está no meio dessa podridão, mantendo, freando a justiça de Deus. Ela vai vir, tá? Assim como veio para Sodoma e Gomorra, ela virá. Mas enquanto os anjos não chegarem para tirar os justos que estão no meio dessa sujeira, isso está freando. E aí entra a oração, a intercessão. Tá? Então eu aconselho você, ore pelos missionários. Não sejam ignorantes, tá? Vamos ter o equilíbrio. Não vamos ser ignorantes em relação à política, mas não deixe a política frear a sua vida de oração, a sua vida de intercessão. Tá? Você orar pelos governantes, orar pelas autoridades, orar pelo Brasil, orar pelo seu estado, orar pelo missionário que está lá. E orando pelo missionário Peniel, você tem que orar pelas autoridades que estão aqui. Mas pastor, esse presidente esse partido político é isso, é aquilo, coisa e tal. Interessa. Você gosta dele? Não. Você não gosta? Tá? Ore, porque são autoridades. Quem está dizendo isso? Sou eu não, tá? Aqui, ó. Esse livrinho de capa preta aqui, ó. Você tem que orar pelas autoridades. E nós estamos aqui porque somos sal da terra e luz do mundo, para gerar transformação e o poder de Deus, atrair como igreja, atrair o reino, a presença de Deus, gerando vidas, salvação, até o momento de Deus tirar a igreja. Aí a conversa vai ser outra aqui nesse lugar, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.